Ai, que dorzinha na barriga. Achoo. O que é? É mania agora de vocês me seguirem? Não basta no final do filme vocês ficarem no apartamento? Agora vocês aparecem aqui domingo? De manhã? Comigo sozinho na casa? Tá, isso não é nem um pouco estranho. E nem perturbador. Mas eu entendo vocês. Eu não sei como vocês estão passando o domingo. Mas pra mim tá sendo bem difícil. Eu fico tipo assim. Manda o carro, filha da p***. Sabe qual é a pior parte? Eu não sei porque ele não faz mais vídeo meu. Tipo, no último vídeo teve 4.000 likes. Like número 1. Like número 2. Isso é sinal que muita gente gostou, não é? Vocês estão vendo a camisa, né? Vou contar um segredinho. Talvez se vocês comentarem ali embaixo que gostaram ou que querem, ele pode até acabar fazendo pra vender pra vocês. Um precinho camarada, sei lá, R$100 cada um. Mas chega de ladainha. Se ele não vai fazer vídeo meu, eu faço. E eu vou fazer a história que vocês pediram pra ele. E como sempre ele nunca faz. Deadpool contra o universo Marvel. Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis pra vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedade das suas respectivas empresas. A história começa com o mini crack cabeçudo do Vigia, se gabando que consegue ver todo o multiverso e suas inúmeras realidades. É aí que ele explica que às vezes o fim de uma civilização para outra é pacífica. Porém, em outras vezes, é cheia de dor e sofrimento. Olha que bonitinha a pose dramática que ele fez. E ele diz que agora, nesse mundo, veremos o começo do fim. Tudo se inicia com um quarteto fantástico. Reed Richards está morrendo nos braços de Sue. Eis que Sue escuta um barulho e vai checar o que está acontecendo. Chegando lá, ela vê o seu irmão Johnny no chão. E é aí que vemos Deadpool? Bom, isso deve ser explicado mais pra frente. Enfim. Ele cortou o pescoço de Johnny e viu que Sue estava logo ali. Mas foi aí que Sue explodiu a cabeça dele. Mas assim como no final de Sexta-feira 13, ele aparece minutos depois, por trás dela, e a agarra, assim a matando. Mas é aí que o Megamente do Vigia explica. A história não começou ali. Tudo teve início no Hospício Ravencroft, um lugar onde almas torturadas se recuperam. Lugar onde o Dr. Benjamin Britten deu início a novos tratamentos radicais. E é pra lá que os X-Men levam Deadpool. Xavier afirma que aquele lugar é o único que pode ajudar o Wade, mesmo com Wolverine afirmando não ser a favor. E por ser um caso sem igual, Wade receberia atenção especial do Dr. Benjamin. E assim começa a sessão. Não sei se vocês sabem, mas o Deadpool tem duas vozes diferentes que falam em sua mente. Uma delas que aparece em caixas amarelas, que só brinca. A outra em brancos, que é a voz séria. Mas então descobrimos que aquele não é o Dr. Benjamin, mas um vilão, o Homem Psíquico. E ele começa a torturar o Wade, dizendo que ele não quer mais dominar o microverso, mas sim algo maior. E para sorte dele, ele descobriu este lugar, onde tem inúmeros vilões e heróis com problemas psicológicos. E assim que ele terminar de dominar a mente de todos eles, ele terá um exército de soldados para lhe obedecer. Ele continua a torturar a mente de Wade para dominá-la, enquanto as vozes gritam de dor e pedem para aquilo parar. Então, o doutor acabou seu tratamento, mas com isso aparece um novo quadrado, um vermelho,
uma voz nova, que diz com uma voz sombria: Olá, Wade. Mas o doutor estava errado, e o Wade agora estava livre, e com sua camisa de força, ele enforca o robô que o homem psíquico está usando, e lá estava ele, dentro da cabeça do robô, ordenando que Deadpool obedecesse. Deadpool agarra ele em um formulário de alta do hospício, dizendo: Ô doutor, me dá uma ajudinha, eu preciso que o senhor carimbe isso pra mim. E ele esmaga o homem psíquico na folha várias vezes, enquanto aquela voz obscura volta a lhe dizer: Muito bom. Você sabe quem sou. Você esteve me esperando. Você matou um deles. Agora, termine o serviço. E obedecendo aquela voz, o Wade anda pelos corredores do hospício, jogando gasolina. Ele iria acabar com o sofrimento de todos eles. Então, ele explode aquele lugar. Enquanto ele pergunta onde estão as outras vozes. Mas a nova voz diz que ele não precisa mais delas, e que ela está faminta. De volta ao Vigia, ele explica que em alguns universos, o homem psíquico conseguiria montar o seu exército, mas ele é atacado. O Wade usa uma máquina que achou no laboratório do Senhor Fantástico, dizendo: Esse negocinho aqui parece que foi feito para caras como você. Deve ser um tipo de chute nas bolas intergalácticas. Saber que o Richards construiu algo para te derrubar. Mas o Vigia pergunta o porquê. E como? Como o Wade o achou? Então, Deadpool explica que ele não o achou e que algo está errado com ele. A voz macabra manda Deadpool perguntar com quem o Vigia estava falando. E assim ele faz. Então o Vigia aponta para nós, os leitores. Então o Wade arranca a cabeça do Vigia dizendo: Seja lá quem eles forem, esse povo da Terra do Nunca, eles vão querer continuar vendo, pois eu vou queimar esse mundo. E o Wade cumpriu a sua promessa. Ele sai matando todos, vilões e heróis. Ninguém está seguro. Ele luta até mesmo contra o Homem-Aranha. Peter diz com raiva que Deadpool tem sorte de ele não ser como ele, senão ele mataria ele ali mesmo, por tudo que ele fez. Mas o Wade responde: E você realmente acha que eles deixariam você sair do personagem? Peter não entende e já está cheio. Ele fala que não importa o quanto ele tente cortá-lo, ele não conseguiu até agora. E o Wade responde que é verdade. Então ele coloca a arma no queixo de Peter e o mata. Wade sai dali se perguntando quem é o próximo, e a voz diz: Não importa, todos eles precisam morrer. Mas o Wade fala que quer um alvo maior, alguém grande, e a voz diz que ele não precisa provar nada para ninguém, para que eles continuem matando os alvos normais, que isso já é o suficiente para as pessoas. Mas o Wade responde que ninguém o controla mais, e essa agora foi a prova. Eles jamais deixariam ele matar o amado Homem-Aranha deles, e assim ele foi atrás do que ele queria. Os Vingadores estão fazendo uma reunião com os membros que sobraram, pois os que não estão se escondendo foram mortos pelo Deadpool. Wolverine diz que só existe uma escolha, e é matar ou ser morto. Luke Cage e Gavião concordam com Logan. E é aí que Jarvis entra na sala desesperado, falando que o Dr. Pym sumiu. Ele estava preso no seu laboratório o dia inteiro, preocupado, falando que alguém tinha roubado suas partículas Pym. E ao escutar isso, Wolverine responde: Eu sei quem são os próximos alvos dele. E é nesse exato momento que na mesa, no meio de todos, aparece um arsenal. Acontece que Deadpool usou as partículas Pym e fez isso. A base dos Vingadores explode e todos morrem. Enquanto Deadpool olha aquilo dizendo: Está chovendo homem, mulheres, ou pedaços deles pelo menos. Vocês vão precisar de uma vassoura e de uma pá para se juntarem novamente. Mas Luke Cage levanta, dizendo que ele vai precisar mais do que bombas para matar alguém com pele inquebrável. Mas Deadpool responde: eu já sabia que um dos fortões iguais a você poderiam causar problemas. E foi por isso que eu encolhi mais algumas bombas e coloquei no café de vocês. Fumaça começa a sair de dentro de Luke,
e ele explode por dentro. E é aí que Thor chega e arremessa o seu martelo em Deadpool, mas ele usa as partículas Pym e o joga de volta em Thor. Só que ele o aumenta e o Mjolnir esmaga Thor. Enquanto Deadpool chega perto dele e pega no seu nariz, falando: A Caixa Vermelha pergunta se Deadpool está satisfeito, e o Wade pergunta se ele deveria estar, e a Caixa responde: Nunca. Mas o Wade fica triste. Ele sente muito que eles não entendiam. Eles sempre acharam que ele era louco, mas não percebiam que ele vê o mundo como ele realmente é. Eles nunca viram que eram marionetes, que dançavam, sofriam e morriam, assim como ele. Então ele luta contra o Hulk, o que não dá muito certo, pois o Hulk o despedaça. Hulk está furioso. Deadpool matou todos os amigos dele, e até mesmo seus vilões. Então ele vai embora. Ele só quer ficar sozinho. Ele acha uma caverna e descansa, e se transforma de volta em Bruce Banner. Mas é aí que o Wade o acha e arranca sua cabeça. O próximo alvo são os X-Men. Vemos que ele prendeu o Professor Xavier e o acorda dizendo: Acorda aí, carequinha, ou você vai perder o show. Xavier pergunta ao Wade por que ele está machucando tantas pessoas. Mas Wade responde falando que nenhum deles pode sentir nada. E então ele enfia uma faca no joelho de Xavier e manda ele chamar os X-Men. E com lágrimas nos olhos, ele obedece. E ao escutar o seu chamado, os X-Men vêm salvá-lo. Mas acontece que Deadpool está com o professor, em uma espécie de labirinto da morte. E com isso, ele mata cada X-Men, um por um. Ele faz o professor ver tudo aquilo. Xavier implora para que ele pare. Então a Caixa Vermelha começa a falar para o Wade que Xavier sempre teve medo de entrar em sua mente, e ela mandou o Wade deixar que ele entre nela agora. Deadpool fala para o professor que todos achavam que ele era louco, e daí que ele conseguia quebrar a quarta parede. Na realidade, a parede é que estava quebrando ele, quebrando todos eles. Então Xavier chega ao seu limite e entra na mente de Wade para pará-lo, mas ele vê, ele entende agora. E logo em seguida, ele morre. Acontece que a verdade foi demais para ele aguentar. Mas ainda resta um X-Men, Wolverine, e Deadpool vai terminar isso. Ao andar pelo labirinto, Wolverine acha a X-23 e Daken presos, sendo torturados. Todas as vezes que eles se regeneram, o mecanismo bota fogo neles, em um ciclo sem fim. Então Deadpool aparece e começa a lutar com Wolverine, e ele está usando a pele do Fera como um tipo de manto de guerreiro. Ele enfia sua espada no Wolverine e o derrota, dizendo que não importa quantas vezes ele o mate, ele sempre voltará. Não graças ao seu poder de regenerar, mas sim pelo seu verdadeiro poder, a popularidade. Então ele arranca a cabeça do Wolverine, dizendo que ele tem um plano para matar ele de vez agora. Mas vemos que existe alguém que está caçando Deadpool. O treinador segue pistas que o levam até a casa do Doutor Estranho. E lá ele acha que o Wade está procurando uma maneira de ter acesso ao multiverso. Enquanto isso, Deadpool continua seu caos, matando todos. Ele até mesmo usa o poder do Mestre dos Bonecos para controlar vilões e heróis, e os fazerem se matar pulando de um prédio. O Justiceiro tenta pará-lo, mas não consegue, pois o Wade também consegue o controlar, e faz com que ele atire na própria cabeça. Ele pede desculpa a Frank, pois ele sabe que esse lance de matar o universo Marvel é trabalho dele, mas que agora ele vai fazer o serviço, e não vai parar. E então, finalmente, o treinador acha Deadpool, o esperando em um pântano, e diz que ele vai dar um fim a isso. Eles lutam, ambos são guerreiros incríveis. Então o treinador começa a fazer o que ele faz melhor. Ele começa a usar sua memória muscular para copiar Deadpool. Mas o que ele não esperava
é que ao começar a copiar o Deadpool, ele faria isso tão bem que até mesmo a voz da Caixa Vermelha ele começaria a ouvir. Ele acha que é Deadpool falando e diz para ele ficar quieto, para aquela voz parar. Ele estava ficando com medo, e é aí que o plano de Deadpool começa, pois eles estão na casa do Homem-Coisa, e aqueles que sentem medo perto dele queimam. O Homem-Coisa é um ser que protege toda a criação. E Deadpool conversa com ele e pergunta se ele não está cansado desse ciclo sem fim e que ele está ali para acabar com isso. Ele está ali para libertar todos. Ele só precisa de um portal. E com isso, o Homem-Coisa dá o que ele precisa. Ele abre um portal que dá acesso ao multiverso. Deadpool vê inúmeras realidades. Ele tem tanto a se fazer, e a Caixa Vermelha diz que isso tudo foi só o começo. A primeira realidade que ele entra é a nossa, o mundo das pessoas que sempre o controlaram. Ele está no escritório dos criadores e roteiristas dessa saga. E então ele vira para nós, os leitores, e diz: Ei, eu estou vendo vocês aí, assistindo. Não se preocupem, eu vou acabar com esses palhaços e o universo deles. E logo logo eu vou atrás de vocês. Oi, tudo bem com vocês? Eu vim falar uma coisa que eu percebi. Vocês vivem perdendo a cabeça por ter que esperar os vídeos. Peraí, esse aqui não, esse foi caro. Eu tô há meses planejando essa piada. Enfim, esse canal aqui, como é que é o nome mesmo? O tal de Wolf Kral, é igual um seriado. Ele lança vídeos como em temporadas. E depois fica tempos sem postar. Enfim, vim agradecer o apoio de sempre e a força que vocês dão pro canal. Mas aposto que já vão aparecer nos comentários: finalmente voltou! Eba! Gostoso! Calma, meu povo. Já existe mais de um mês pronto de vídeos. Os próximos serão as origens dos outros Batmans malignos. E depois, finalmente, a saga Metal completa. Fiquem ligados! Nossa, tá na minha cara o bagulho. Tá, tô acendendo a luz. Aí tu vai ficar água caindo. Só que tem, se tu for muito perfeccionista, o bagulho da parede ele vai te incomodar. Aquele teco ali? É. Ah, que vou fazer o quê? Não dá? Não tem como fazer outro Deixa, jeito. eu vou rebocar ali antes de filmar. Não dá? Fica quieto. Fechou, não tá Suando pra A gente não falou do tempo. Exatamente. Tentativa número 2. Molhei tudo. Foi abrir como se fosse te bater. Ai, eu morrendo de calor aqui dentro. Nossa senhora, eu tô suado. Olha o que vocês fazem fazer no canal. Oh, calor. Ah, esse é meu amigo Jefferson, tá? 3-0 pro Mangueira. Ai, ai. O cara não tem as manhas com a Mangueira. Ah, Logan. Logan, não late. Ah, meu cachorro é o Logan. Fala galera, eu queria pedir a ajuda de vocês. Existe uma ONG chamada Aliança com a Vida. Eles pegam cachorros de rua, os tratam e os colocam para adoção em novas famílias. Queria que vocês dessem uma olhada e uma força. Eles estão quase perdendo a sede da ONG, onde eles guardam a maioria dos cachorros, e precisam de toda a ajuda que receberem. Eu não estou só falando de dinheiro, alimentos, roupa, da forma que puder ajudar. Espalhe e conte para seus amigos. Essa é a sua chance de ser um herói também. Salve a vida de um desses anjinhos de 4 patas. Para maiores informações, visite a página do Face ou Insta deles. Conto com a ajuda de vocês.
E é isso aí, pessoal. Essa é uma história bem macabra pra ser do Deadpool, né? E realmente, a Caixa Vermelha não estava errada. Isso é o começo de uma saga onde Deadpool viaja em inúmeros universos. E ela acaba na saga Deadpool mata Deadpool. Um dia eu trago pro canal. Só não sei quando. Ah, é. Quase esqueci de falar. Eu criei um canal na Twitch. Pra quem não sabe, é tipo um YouTube de jogos, onde eu faço transmissões ao vivo jogando, com amigos e às vezes sozinho. É bem divertido. Pra quem quiser trocar uma ideia e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição. E o bom de lá é que enquanto eu jogo, tem um chat ao vivo que a gente pode ir conversando. E se aparecer muita gente lá, pode ser que eu até comece a fazer lives. É isso aí. Como sempre, pessoal, se gostou, deixa aquele like. E se curtiram o conteúdo e querem ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!